Tá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com a sala cheia aí, falando sobre futebol feminino. Em relação à nossa estrutura, a gente vai usar toda a estrutura que o São Paulo fornece, né? Tanto esse centro de treinamento aqui da Barra Funda, quanto o centro de treinamento de Cotia, o centro de treinamento do Campo Social lá no Morumbi. A gente vai usar as 3 instalações para tentar aportar o melhor possível para as atletas e a gente ter de novo uma temporada boa como a gente teve a anterior. Então a gente deve usar as 3 estruturas de treinamento, e aí é uma questão de demanda, de quando é mais necessário, estratégia da comissão técnica de quando usar cada um dos centros de treinamento. E nos campos de jogos, a gente no começo deve mandar os jogos em Cotia, como foi ano passado, né? Ano passado a gente iniciou em Cotia, que tem uma estrutura sensacional, né? Para quem já foi lá, tem uma estrutura muito boa. Aconteceu uma reforma nessa virada do ano para enquadrar Cotia como um estádio e poder receber jogos grandes de futebol feminino. E aí, mais para frente, talvez a gente volte para um estádio aqui da capital, um pouco mais perto, um pouco maior também, para receber os grandes jogos. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? São 2 perguntas. A primeira, a gente estava entrevistando a Glaucia agora há pouco, e a gente perguntou por que ela abraçou o projeto de São Paulo, e ela citou uma das coisas que é a confiança que você acabou depositando nela. E uma pergunta é essa: por que você trouxe você, a diretoria, trouxe a Glaucia? E a segunda é: qual que é a principal diferença do elenco do ano passado para esse, se você acha que não tem, enfim, mas se tiver, o que você conseguiria citar? Em relação à Glaucia, eu acho que as estatísticas e as médias dela do ano passado falam por si só, né? Foi uma jogadora que participou em gol em todos os campeonatos que participou. 14 gols no Brasileiro, 14 assistências. É uma jogadora que encaixa bastante com a maneira como eu penso futebol. Ela pode jogar tanto dentro da área ali, perto das zagueiras, como sair como uma falsa 9. É uma jogadora que agrega bastante em todos os sentidos. Então, quando a gente percebeu uma oportunidade de trazer, a gente fez todo o esforço possível para trazer. Em relação à diferença dos elencos, acho que o elenco desse ano é um pouco mais experiente, né? O do ano passado tinham jogadoras muito jovens, muito promissoras, jogadoras muito boas. Sou muito grato ao elenco, a todo o elenco de 2019, mas acho que esse ano a gente tem um pouco mais de experiência, jogadoras um pouco mais cascudas aí do futebol feminino, e acho que elas vão poder agregar bastante para a gente também. São novos desafios, Série A1, Paulista também vem muito forte esse ano, e a gente resolveu mudar um pouco para trazer um pouco mais de experiência. Lucas, bom dia. Lucas, a minha pergunta tem a ver um pouco com a questão da expectativa que o São Paulo tem para essa temporada, porque normalmente quando um time sobe de divisão, isso em qualquer modalidade, há uma expectativa primeiro buscar se manter. Mas é difícil pensar nisso, só em se manter tendo uma camisa como a do São Paulo. Como é que vocês estão trabalhando isso, até pelos reforços que o São Paulo trouxe, trazendo jogadores até que já estavam em destaque na Série A1? Como é que você vê a perspectiva do São Paulo, até na comparação com os principais adversários hoje, como, por exemplo, o Corinthians, o Kinderman, o Flamengo, o próprio Santos? Olha, a expectativa é de fazer um grande ano como foi 2019. Independente da troca de peças aí do elenco ter mudado bastante, acho que a gente tem um trabalho sólido, acho que a gente tem condições de, na Série A1, fazer um bom campeonato e ser competitivo, né? Brigar como a gente brigou no ano anterior. No início de 2019, a gente prometeu um time competitivo que brigaria para chegar em todos os campeonatos. A gente chegou, infelizmente não ganhamos, é uma frustração que a gente tem. Mas esse ano é tentar manter esse nível competitivo, esse nível brigador, para que a gente consiga buscar aí sim os títulos, né? Mais títulos do que a gente conseguiu ano passado. Então a expectativa é muito boa, estou confiante. As 8 atletas que chegaram são atletas que têm entendido bem a maneira de trabalhar, acho que vão agregar bastante ao grupo. Quem ficou são atletas muito capazes. As 5 que estão subindo da categoria de base também são jogadoras fenomenais. Então, acho que a gente vai, com certeza, dar liga, sim. Em relação ao brasileiro, tem muitas equipes que se reforçaram bem, né? O Corinthians, Palmeiras, Santos, Kinderman, Internacional. Estou esquecendo várias delas, mas com certeza vai ser um campeonato muito disputado, talvez o mais disputado de todos os tempos aí. Então, vai ser bem gratificante participar. Lucas, bom dia. Bom dia. Ainda nessa linha, né, das contratações, a gente percebe que você se preocupou em trazer uma equipe um pouco mais experiente, equipe que já disputou o Campeonato Brasileiro. Isso era uma demanda para essa equipe para esse ano, já que a equipe do ano passado era mais jovem?
Olha, a equipe do ano passado, eu não tenho nada para falar contra. Uma equipe que me entregou tudo o que podia. Mas se tinha algo que eu olhava de fora e enxergava que a gente precisava crescer, era nesse amadurecimento, né? Ter um pouco mais de experiência, ter um pouco mais de bagagem. E a ideia foi tentar amadurecer nesse sentido, trazer atletas experientes que já rodaram Série A1 para agregar com as que ficaram e a gente montar um time competitivo igual. As expectativas são muito boas para esse elenco. Acho que eu tenho 26 jogadoras que todas estão aptas para entrar. Estou muito feliz com a montagem do elenco. Ô Lucas, bom dia aí também. Gostaria de saber, com relação à participação das meninas da base, você que já tem a tradição, aí, o histórico de formação nas equipes que você já passou, inclusive no São Paulo, como é que você pretende utilizar essas jogadoras? Elas farão, em princípio, parte do elenco, elas têm reais possibilidades de entrar em campo? Reais possibilidades, né? Todas elas. Se está no elenco é porque eu acredito, porque eu confio. Óbvio que o campo vai mostrar, né? Óbvio que o dia a dia, quem estiver entregando mais dentro de campo vai ter oportunidade. Mas até pela minha característica de ser alguém que trabalhou muito tempo na categoria de base, a minha ideia sim é lançar as meninas para que elas possam ter a oportunidade de jogar num nível mais alto e mostrar o potencial que elas têm. As 5 jogadoras são jogadoras muito capazes, né? Lauren, Miriam, Giovaninha, Emily e Rafa. São 5 jogadoras muito competentes. Tenho certeza que elas vão ter oportunidade e quando tiver oportunidade que elas agarrem para ter continuidade, né? Além dessas que são muito jovens e estão subindo, a gente manteve 3 atletas muito jovens no elenco também, a Larissa, Maiara e a Yaya, que são jogadoras que tiveram um bom desempenho no ano anterior e a gente deu uma continuidade. Então, a gente envelheceu o elenco, como eu falei, trouxe peças experientes, mas sem perder essa característica de juventude, de uma equipe jovem que quer mostrar o seu valor. Lucas, boa tarde. Boa tarde. O São Paulo trouxe uma das jogadoras que mais marcou gol, né, na temporada passada, que é a Gláucia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem que você imagina na sua cabeça que vai ser responsável por abastecer a Gláucia, né, que vai servir a Gláucia. Eu conversei com a Yaya um pouquinho ali, falando sobre a saída da Ari, que no primeiro jogo da final o São Paulo sentiu a falta da Ari, pecou um pouquinho ali no meio de campo, depois ela acabou voltando e agora o São Paulo não tem mais esse meio de campo com a Ari Borges. Eu queria que você falasse sobre a Yaya, sobre perspectiva de talvez ser o nome para ser a armação do São Paulo, ou se você ainda acha que esse setor em específico você gostaria de trazer mais alguém? Olha, em relação a abastecer a Gláucia, acho que ela é uma jogadora capaz o bastante para se autoabastecer, buscar bola e criar oportunidades, as ponteiras criarem para ela também. É óbvio que perder uma jogadora do calibre da Ari é sempre sentido, né? Mas que ela tenha um sucesso onde ela percorreu o caminho dela. A gente está bem tranquilo. A Yaya é uma jogadora que teve um desempenho muito bom no ano anterior. A Cris é uma jogadora que teve um bom ano em 2019. A gente está agregando outras peças que têm condições de fazer ali. A própria Duda tem condição de fazer o meio-campo e ser uma armadora da equipe. Larissa, Andressa. Então, a gente tem uma qualidade boa no meio-campo e acho que a gente vai conseguir solidificar uma maneira de jogar e fazer com que a bola chegue redonda para a Gláucia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, no ano passado vocês montaram uma equipe ótima, né? Como você falou, vocês foram muito bem, principalmente para ser um primeiro ano, assim como outros clubes chegaram, como, por exemplo, o Palmeiras. E da mesma forma que vocês se movimentaram muito no mercado da bola, os outros também se movimentaram. Então, eu queria falar, até mesmo se você puder focar no Palmeiras, que foi um time que vocês se enfrentaram muito, e acho que vocês perderam uma única vez, né? Então, tipo, na linguagem do torcedor, seria freguês. Então, eu queria saber mesmo o que você espera de clássicos, de jogos com Palmeiras e de equipes que já estavam com o futebol mais estruturado há mais tempo, como o Santos e o Corinthians. No ano anterior, a gente acabou enfrentando 7 vezes o Palmeiras, né? Foram muitos confrontos, todos eles muito complicados, né? Acho que não existe essa história de freguês. A gente teve capacidade de, nos jogos, conseguir sair com a vitória, mas o Palmeiras também teve muito próximo da vitória em todas as partidas. É uma grande equipe, um grande projeto. Espero que todas as grandes equipes montem grandes projetos para que cada vez mais o futebol feminino se fortaleça. Além do Palmeiras, acho que outras equipes também se reforçaram muito bem. Acho que o Santos deve se reforçar bem forte para 2020.
A equipe do Kinderman se reforçou quietinho, mas manteve quase que o elenco completo e deve vir também muito forte. O Internacional trouxe nomes de peso. Você tem o Corinthians, que manteve toda a base e ainda trouxe nomes de peso. Então, assim, os clássicos devem ser grandes jogos. Se eu fosse torcedor, eu estaria bem animado para assistir esses clássicos aí. Boa tarde, Lucas. Bom, minha pergunta é referente às jogadoras remanescentes, né, como a Yaya, também a Thaís Regina, que fez uma boa temporada também no ano passado, e as que chegaram, as novatas, assim como a Glaucia, assim, novatas entre aspas, né, mas com uma rodagem já no futebol feminino, e a Dani também, uma lateral que saiu também da equipe santista. Qual a sua expectativa entre essa junção, né, junto com um futebol um pouco mais inovador e um futebol também um pouco mais consistente, assim como a Glaucia tem, a Dani e a Camila, né, que Sim. foi uma das jogadoras também que passaram por muitos clubes. No ano passado, a gente acabou trazendo 31 atletas que ninguém se conhecia e montar um time do zero, né? Esse ano a gente sai de uma base de 13 jogadoras. Então, acho que o trabalho é um pouco mais facilitado. Não que vai ser mais fácil, porque vai ser difícil tanto quanto, mas a gente sai de uma base, a gente sai de uma fortaleza. Acho que isso facilita bastante para quem está trabalhando, porque já tem metade do elenco que me conhece, que conhece a maneira de trabalhar, e aí a gente vai passando para as mais novas, para que elas se adaptem e a gente monte essa maneira de jogar e consiga aplicar dentro do jogo. Estou bem ansioso, acho que se essa equipe da Liga ela vai ser uma equipe muito competitiva, por mais que talvez todo mundo esteja olhando para o São Paulo como uma quarta força, porque não se reforçou tanto quanto Palmeiras, Corinthians, Santos. Eu acho que se a equipe da Liga, acho que a equipe vai ser muito competitiva e estou bem ansioso para que comecem os jogos. Lucas, depois de começar um trabalho do zero, ter que conhecer toda a sua equipe, um elenco que foi sendo montado e encontrado aos poucos, chega 2020 com essa ideia já na cabeça e quais são os aprendizados que ficaram do ano passado que você vê que vão mudar basicamente o trabalho ou que vão agregar de uma forma para tornar mais fácil, como você disse, o trabalho seu? Eu acho que no primeiro ano a gente estava sempre com a corda no pescoço, né? A gente, por ser o primeiro ano do projeto, a gente estava o tempo inteiro pressionado, tendo que, né, dar resultado o tempo inteiro. Não que esse ano a gente não vai ter que dar resultado, a gente vai ter, mas acho que é com um pouco mais de calma, um pouco mais estabilizado, conhecendo um pouco mais as atletas, conhecendo o nosso nível dentro do cenário. Então acho que a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, para até mostrar um futebol um pouco mais vistoso do que a gente mostrou no ano anterior, né? Em alguns momentos meu time foi bem vertical, era a ideia, ser bem agressivo, pouca posse. Então esse ano é tentar agregar alguma coisa a mais, para que o nosso time, além de jogar para competir como a gente sempre jogou, jogue para jogar bem também. Oi, Lucas. Renata do Vibradoras. Duas perguntas. No ano passado tínhamos uma mulher na comissão técnica do São Paulo, que era a Nildinha. Ela saiu agora, foi demitida. Eu queria saber se vocês têm planos de ter mulheres, né, na comissão técnica. É um negócio que a FIFA sempre tem falado e até exigido nas competições oficiais de futebol feminino. E a segunda pergunta é sobre a Cristiane, que não ficou, sobre que não tem o interesse do São Paulo, não teve o interesse do São Paulo. A Cristiane não ficou e não houve o interesse do São Paulo em renovar. Queria saber, como você da comissão técnica, como que vocês avaliaram essa passagem dela e por que não quiseram renovar o contrato. Sobre a Nildinha, agradeço também pela passagem que ela teve aqui em 2019, nos ajudou bastante enquanto esteve com a gente. A diretoria, a supervisão, tomou a decisão de fazer uma renovação, de troca. Espero que ela tenha um futuro brilhante por onde ela passar. A gente tem, sim, intenção de ter mulheres na comissão, nós temos mulheres na comissão do Sub-17, pretendemos ter mulheres na comissão do profissional. Acho que isso não deve mudar muito. Em relação à Cris, agradeço muito ter podido trabalhar com uma jogadora desse porte. É uma jogadora diferente de tudo que eu já tinha trabalhado anteriormente. Agradeço pela passagem que ela teve no São Paulo, agradeço pelo carinho que ela teve com todas as jogadoras, com todas as atletas. Foi uma jogadora muito importante para a gente mostrar a nossa cara, né? Acho que o São Paulo, quando ele montou o projeto, ninguém sabia muito bem o que ia ser. A Cristiane comprou o projeto e acabou gerando essa cara. Um respeito das outras equipes, e isso foi muito importante para a gente. Espero que ela tenha um 2020 brilhante, onde quer que ela esteja, que ela consiga voltar dentro do clube a jogar como ela já jogou em outros anos. Infelizmente, para a gente, esse ano ela não conseguiu jogar, e isso foi algo
que atrapalhou bastante tanto a gente quanto ela, com certeza. Acho que frustrou bastante a jogadora quanto o clube, que tinha muita expectativa de que ela tivesse o tempo inteiro jogando. E a decisão de não contar com ela ou não, acho que toda história tem dois lados. A gente pensou bastante em um novo perfil, novas características, mas sempre com um respeito muito grande à história, à capacidade que ela sempre teve. E de coração espero que ela tenha um ano de 2020 no clube brilhante e na seleção mais brilhante ainda. Bom dia, Lucas. Eu gostaria de saber qual que foi o estudo feito para essas 8 contratações da temporada de 2020 do São Paulo. Olha, a gente tem um departamento da análise de desempenho nosso muito agregado com a comissão técnica, então durante todo ano a gente estava analisando e pegando atletas que a gente tinha interesse, que a gente observava que poderiam agregar no ano de 2020, e a gente pegou uma base estatística, assistimos 10, 15 jogos de cada uma, para que a gente pudesse trazer. Além disso, obviamente, oportunidades de mercado, né? O mercado se aqueceu bastante, né? Isso é muito bom, o futebol feminino. Fiquei muito feliz pelo mercado ter se aquecido da maneira como ele se aqueceu. E a gente aproveitou algumas oportunidades de mercado para trazer atletas que a gente imagina que possam ter um bom ano, né? Então, foi mais ou menos isso. As 8 atletas que a gente trouxe, acho que vão agregar bastante. E estou bem ansioso para colocá-las em campo. Mais alguma pergunta? Encerramos, então, a entrevista com o técnico Lucas Piscinato.